Bom dia, senhoras e senhores, episódio 103 de Beyblade X está aqui, que antes de eu começar, meus amigos, vocês sabem que Dona Takaratomi andou fazendo uns registros de base. Meus amigos, a gente finalmente tem a prova, o vazamento era verdade, que a Takaratomi tá trazendo os seguintes base. Nós temos o Meteor Dragon 370J, que provavelmente é de Jolt. Tem um Random Booster chegando e também o Phoenix Flare com Z980, Wide Wedge, Wall Wedge. Tem uma nova Phoenix chegando. Tem a Dragon Canhota chegando também. Finalmente tá chegando também o primeiro UX Canhoto. E também tem mais um Bey que foi registrado, que foi o Mummy Curse. Um Bey Múmia tá chegando por aí, o qual eu acredito que provavelmente vai ser utilizado pelo Nekoyama, já que afinal os Beys deles são todos do Egito. Realmente não tenho ideia como é que pode ser esse Bey Múmia, mas uma coisa que eu quero falar sobre o Meteor Dragon, gente, pelo que a gente olha do nome desse Bey aqui, ele não tá fazendo só referência a Dragon, não. Meteor, a gente claramente se lembra do Meteor Dragon. Tem aquela borracha canhota que a gente encontrava nele lá em Beyblade Metal Fight. E esse J aqui embaixo eu tô achando muito que é de Jolt. E Jolt a gente sabe que é a ponta que o Luinor já utilizou uma vez. E aqui poderia ser a referência ideal total de 3 dragões canhotos de uma só vez, de 3 gerações. Até Takaratomi fazer o anúncio mesmo formal das coisas, a gente ainda tem mais ainda alguns dias, mais uma semana ou outra. Mas olha que o que antes era só um vazamento agora tá confirmado nas patentes. Então tá maravilhoso. Inclusive pra Fênix, que também já tá chegando pra fazer dupla com o Leon Feng. Todo mundo, seja o Tito, seja o Burn, tá de bem novo. Falando ainda de bem novo, galera, eu sei, eu demorei, mas agora está aqui. Tá chegando, vou fazer um unboxing do Infinity 7, onde vem o Cobalt Drake, que vem o Tackle Gold. E, gente, esse unboxing, ele só não aconteceu antes porque o vendedor que eu comprei tava demorando demais pra enviar. Eu comprei desse primeiro vendedor, ele demorou tanto pra enviar que a Shopee deu o dinheiro de volta. Aí eu insisti, peguei de novo, ele demorou outra vez, foi outra semana sem envio de nada. Até que então eu comprei do Sakura Japan e dele, ele mandou, chegou, tá aqui em casa, vai ter unboxing sim. O link do Sakura Japan que eu utilizei não foi taxado, não aconteceu coisa nenhuma. Só veio bem pronto e preparado na caixa gigante. Vou deixar o link marcado aqui no vídeo pra vocês verem. Quando você for comprar, você vai economizar ele bem. Aproveita e vai se lembrando que dia 11 do 11, que acredite ou não, é o aniversário do Kamei Zero. Ele faz aniversário dia 11 do 11, onde as plataformas costumam dar os maiores descontos de Beyblade. Então você já vai se preparando seus cupons, vai juntando suas moedas, seus tickets, pra você economizar com os nossos links e comprar ainda mais barato. Igual a gente tem, por exemplo, com o Cyber X Bladers. Olha só ele que tá aqui com o prêmio do Clock Mirage verde da cor canônica. Comprou com nossos links, economizou e a prova tá aí. Economize na compra do seu bem original utilizando nossos links não só no Instagram, mas também do Telegram também, pra você economizar com seus bens, pegar os melhores cupons. E quando o seu bem chegar, faça igual o CyberX. Me mande foto que o seu bem chegou pra eu te divulgar aqui também, pra todo mundo ver que economiza, sai barato e batalha com todo o poder. E aliás, esse Clock Mirage é destaque do episódio de hoje, porque a gente vai continuar exatamente onde a gente parou, onde tava acontecendo a batalha do H-Cross, tal, enfrentando o Drumbrave. E é claro, tá todo mundo surpreso sobre como esse bem do tipo resistência é diferente dos outros. E realmente o que a Multi fala é verdade. Os bens do tipo resistência, eles costumam sempre ter um lado mais liso pra quando o oponente bater ele deslizar. A gente encontrou isso no Wizard Dark. Tem um ladinho um pouco mais liso também no Unicorn Stick, ele tem o seu lado também pro oponente bater e deslizar. No Ghost Circle, que é do tipo resistência, também é essa mesma coisa. Mas no Clock não, realmente é diferente. Ele é um tipo resistência que ele não é liso, ele é cheio dos seus múltiplos 60 dentes para o adversário bater e perder a resistência enquanto ele fica lá intacto, girando por bastante tempo. O H, claro, tá todo coringado, vendo o Drumbrave ficando cada vez sem mais energia. Realmente o Drumbrave tá todo lá bambaleando, ostentando sobre o quanto realmente de fato são diferentes e poderosos e futuristas os bens da família Cross, que tá chegando para acabar com os Pros. A Nine, coitada, acha que o Jackson não vai conseguir dar conta da parada, mas a Multi manda ela prestar atenção numa coisa. Olha só como tá a cara do Jackson, como ele tá se divertindo. Ele gosta tanto de enfrentar um oponente poderoso. E outra, Nine, não desacredita não quando você tá enfrentando ele, porque o Brave que ele tava utilizando naquele dia era só uma réplica e vem até um flashback. Jackson tava treinando sem parar com o Robin, até o Taisho entrou na dança. E depois de tantas batalhas e tanto treino, a Multi vê que esses Bays eles não vão poder lutar no encontro com os fãs promovido pela Torre X, que a gente viu no episódio 101, que
foi onde eles encontraram a Nine. E aí por isso a Multi confisca os bays do Jackson, dizendo que ela vai ter que fazer reparos nele. O bay que ele vai utilizar nesse encontro vai ser um bay réplica, não vai ser o Gunbrave 100% poder, é um pouco menor, mas agora o que ele tá utilizando hoje é o 100% porque tá feita a manutenção e agora ele tá mais forte ainda. Manifestação do avatar do Dan já tá chegando, ele vem se preparando com aquele Extreme Dash bem forte, e o Wait tenta até parar o tempo de novo com seu Clock Mirage pra tentar defletir aquele ataque. Fica esse ângulo maravilhoso da garra do dragão quase cortando o Wait, só que aí o que acontece? A mão dele começa a se mexer nesse tempo parado, o relógio é estilhaçado e o tempo volta a andar. A gente tem uma boa dual eclosão, Gunbrave eclodindo o Wait, Jackson vence despachando já o primeiro irmão. Wait se sente todo humilhado porque o seu Bay futurista foi derrotado por um Bay antiquado, mas aí a gente vê essa pose do Jackson, meu amigo, como a gente já viu nos memes aqui do canal. Você acha que o seu Bay é bom? Sente a pressão, neném, que o time Persona está determinado a acabar com esses caçadores de pros e dar um jeito a quem ameaça a X-City. Dou os parabéns pro pessoal que desenha o Wait, porque todas as vezes que a gente tem um close na cara dele, ele tá com umas expressões muito bem vivas, a gente nota que o traço do episódio tá ficando distinto, a gente nota que o jeito que a cena tá se compondo em relação à segunda temporada anda bem diferente e ele vai embora. A Nine tá vendo que realmente o Jackson é mais forte do que ela imaginava e o episódio ainda não acabou não, meus amigos, porque a gente tem ainda outra Torre X, onde está lá o Kamen Zero junto com o 1, sim, os créditos mostram que esse aqui é o One Cross mesmo, onde ele tá lá rachando o bico. Nossa, tinha que ser o meu Jackson, o meu filho é forte mesmo, derrotou mais um de seus irmãos. E ele dá umas risadas aqui tão fininhas, tão malucas, que realmente, gente, vou deixar o link do episódio de hoje pra vocês assistirem com VPN, com o Tunnel Bear. Esse aqui é o tipo de vilão que precisa ser dublado pelo Guilherme Briggs. Ele já dublou vilão em Beyblade clássico, ele dublou o Boris, e do jeito que esse homem é todo coringado na dublagem, vai ficar perfeito pra dublar o Kamen Zero. One pergunta pro pai se pode ser ele a enfrentar o Jackson, mas ele diz que não, que ainda não é a vez dele lutar. E ele fala que dessa vez o adversário do Jackson vai ser outro. E a gente vê aqui que claramente o formato desse Bay é do Sol Eclipse utilizado pelo Kree e pela Ford. Temos a propaganda do novo set, gente, que eu já tô com ele, por favor assistam o unboxing, gente, foi tão difícil trazer essa caixa aqui pra casa, trazer esse set. Eu devo estar sendo o último a fazer o unboxing desse Bay Stage aqui no Brasil, e por favor, gente, venham ver que esse Bay vai ser bom, essa arena gigante vai ser também. E aí a gente tem mais um pouco de desenvolvimento de personagem, gente, o episódio ainda não acabou. Tá aqui o Taisho fazendo o seu sushis, que dessa vez, olha só, nós temos de feijoada com frutas e creme. Claramente se nota a diferença da reação pra esses sushis malucos, olha só como o Jackson não vê a hora de comer. A Nine acha esse negócio todo estranho, e aí lá vai ela tentar comer essa doideira, com o peixe, com as frutas, com a feijoada e tudo, só que quando ela come, olha só, ela acha gostoso, meu Deus, comer essas gororobas realmente é algo que é da família mesmo, ela gostou de comer esses sushis. O Robin e a Multi perguntam pra Meiko o que é que a B4 Base tá fazendo em relação com os caçadores de pros pela cidade, e ela diz que os times estão sendo despachados para poder conter essa ameaça, porque realmente o atual sistema de Beyblade requer que você tenha um Blader e um Sponsor, e se eles conseguirem concluir o plano deles de destruir a X-City, de reconstruir as regras ao redor deles, tanto os Bladers profissionais quanto também os Sponsors ficam em perigo e todo mundo vai acabar falindo. A Nine concorda que a família Cross e seus novos Bays futuristas realmente são ameaça, e que os Bays inclusive do time Persona são antiquados e talvez eles não tenham como conseguir conter essa ameaça. É claro que a Multi já ficou brava, mas a Nine ainda dá carteirada, ela fala que ela é Baycrafter também, e a Multi já chega perguntando o que é que ela sabe de Baycrafting e o que é que ela sabe sobre os Bays da família Cross. Ela diz que ela não sabe exatamente de qual peça, qual que é a gimmick que a família Cross tá utilizando nos Bays, mas eles têm uma tecnologia muito avançada e que o time Persona pode não conseguir tancar eles. E como o time Persona está com seus designs antiquados, é por isso que eles não iriam ganhar. Novamente voltamos pra Multi, que ela aqui a princípio tá furiosa, mas pelo contrário, quando a câmera volta, ela tá aqui com outro traje tirando onda, dizendo que esses futurísticos não vai ser problema nenhum pra eles enfrentarem, porque depois que o design sai e fica público, todos os outros Baycrafters podem estudar esses Bays e melhorar os designs de Bay deles. As duas chegam até a discordar um pouco, mas depois elas resolvem fazer uma batalha de Baycraft pra ver o que eles podem fazer pra melhorar os Bays do time Persona. Considerando que nos créditos a gente vê ela sentada no Emperor Might, que as peças dele estão sendo utilizadas pra melhorar os Bays do time Persona, a gente já sabe no que isso vai dar. Mas porém, o episódio ainda não terminou. Temos aqui Shelter Day e Wise Tiger lutando, porque a gente tem a Sigrid e o Ciel treinando aqui junto com o Mestre Ginro, e depois de um dia de muitas batalhas, cada um trouxe ingrediente pra comida. O Ciel trouxe macarrão, a Sigrid trouxe os ovos, e aliás eu fico muito feliz que diferente do mangá onde o Mestre Ginro tava comendo sozinho lá embaixo da ponte no abrigo dele, ele tá comendo junto com seus outros discípulos, os quais ele diz que ele não precisa mais dar nenhum treinamento, porque agora eles já estão fortes o suficiente, falando do mesmo jeito de quando a gente viu o Jackson quando era criança treinando com ele. Porém, eles discordam porque afinal
afinal tem gente na cidade aprontando muito, que são justamente os caçadores de Cross. A família Cross tá andando por aí com Wade e todo o resto. É só falar deles, inclusive, que eles estão batendo na porta. Já estão aqui pra causar o terror. O Tree e a Four chegaram pra derrotar ele. Mestre Giro diz que eles têm uma aura de Blader maligno, já consegue sentir que eles são muito poderosos, mas eles dizem que não. Do que você tá falando? Você tá achando que isso aqui é mangá, é o que é um desenho? O que é bem irônico, considerando que realmente eles vieram do mangá e isso aqui é um desenho. O Giro também pergunta se eles fizeram muita pesquisa sobre ele, se eles já têm algum plano, uma estratégia, já que ele nota que são Bladers tão poderosos, e eles dizem que na verdade não. Eles confiaram na call do pai mesmo, eles só foram até onde ele tava, seguindo as instruções que o pai disse, que eles sabem que o Giro não vai ser ameaça nenhuma e eles são bem obedientes ao pai. Dizem inclusive que os dois aqui utilizam o Sol Eclipse e que o Giro também precisa ser combatido porque ele é a face pública que defende a cidade, então por isso ele também tem que ser caçado tal qual os prós. O Giro não é de fugir de desafio, a gente já nota que ele tá com um certo bem em mãos, que é o Wolf Hunt, a gente nota aqui o Disc Ball, a gente já nota aqui assistir Blade Free, e o Ciel e a Sigrid até esticam os bens falando que não, eles que estão em dois, e a Tree e a Four que também são dois, vai fazer aqui uma batalha entre eles, mas o Giro sai à frente e diz que é ele que vai enfrentar os dois. As regras, inclusive, eles até falam, bom, obviamente tem aqui um Bay, você tem o seu outro, a Bay te enfrenta, mas ele prefere enfrentar os dois. Assim sendo, fica decidido que se o Giro vencer, eles abandonam o X-City, mas se eles ganharem dele, eles vão jogar o Bay dele fora. Ele saca então o Wolf Hunt que vai ser utilizado para essa batalha. Vemos os créditos onde aqui tem a confirmação que o outro de cabelo branco que tava com o Kamen Zero é o One Cross, tem aqui até o nome do dublador dele, e aí as cenas do próximo episódio, onde a gente vai ver o Wolf Hunt lutar. A gente vai ver a Nine e a Multi fazendo seus planos de base, certamente vão falar do Emperor Might, além de também, é claro, ver o Sol Eclipse e todos os seus lados batalhando, e também o avatar dele, que conforme a gente viu no mangá, é meio que esse Buda robótico aqui, com esse símbolo de Sol e Lua, que vai batalhar. Até agora nos episódios, tudo que a gente anda vendo anda seguindo bem extremamente fiel ao mangá. Até agora a gente não teve tanto que eu chamaria assim de filler, a gente não teve tantos episódios dando contexto, e a gente tem que se lembrar que o diretor que tá cuidando agora de Beyblade X mudou. O diretor que tava cuidando até ali a segunda temporada de X, já tava cuidando desde Burst já há um tempão, então agora que a gente tem uma outra chefia cuidando dos storyboards, da direção e tudo mais, a gente nota que o jeito que as cenas de Beyblade X estão sendo conduzidas estão bem diferentes do que a gente encontrava da temporada anterior, e a gente realmente sente que tem algo diferente por aqui. As expressões, os ângulos, tá todo mundo muito bonito por aqui, e eu tenho a sensação de diferente de que alguém de quando tinha assistido da primeira temporada, que teve que tancar o Robin ficando perdendo, e depois a segunda que levou até um certo tempo o roteiro engrenar de verdade, a terceira já tá começando com a pancadaria total. Se essa segunda temporada tiver aqui uma possível queda de audiência, a terceira vai subir. A gente tá vendo que aqui logo de cara o perigo já existe e tem Bladers poderosos atacando a gente. Então agora, meus amigos, a opinião de vocês, o que é que vocês acharam do episódio de hoje? Vou deixar o link pra vocês assistirem do canal da Takara. Lembrando que vocês precisam de um aplicativo como o Tunnel Bear pra mudar a região da sua conexão pro Japão, que aí lá você clicando você vai assistir. O episódio não tem legendas, mas você pode ligar a legenda autodetectada do YouTube e clicar na opção de traduzir essas legendas autodetectadas pro inglês e pro português e você assistir que nem eu faço. E novamente lembrando, galera, em breve um unboxing do novo set que tá vindo, o Cobalt Day, que o Tackle Gold tá chegando. E já que a gente tá falando do Sol Eclipse, dos Bays futuristas, dos irmãos Cross, não deixe de conferir aqui na frente. Tanto o Sol Eclipse quanto o Clock Mirage, esse aí já estão de unboxing feito aqui no canal e você pode conferir bem por aqui. Faça o X imediatamente e até a próxima.